noite a todos, encarnados e desencarnados, claro. A gente sempre fala porque aí ninguém fica milindrado. Isso, não fala, esqueceram da gente? Não esquecemos não. Que todos sejamos muito bem-vindos aqui. E duas coisinhas que eu quero falar. Eu não sei se foi o objetivo, mas se era para emocionar a música, eu ainda estou um pouquinho belíssima mesmo, emocionante. E quero dizer que minha primeira casa, o nosso irmão falou, é o lar de Frei Luiz, mas é a primeira casa, e eu digo sempre que se uma única vez me disser sinta-se em casa, eu sou meio entrão. Então já me sinto e não tem como. Agora vai ser difícil se quiser me tirar daqui. Então, para que a gente não entre em conflito, eu espero que a mensagem da noite seja bem recebida por todos e a gente possa fazer um bom trabalho aqui com orientação da espiritualidade. E eu vou mudar um pouquinho, é claro que a gente sempre faz uma programação, né, para não correr o risco de dar um branco na hora. Eu falo, caramba, peraí, deixa eu ver o que a gente programou. E algumas vezes algumas coisas acontecem e a gente tem que mudar um pouquinho. E eu quero ler um trechinho, e eu vou ter que adiantar, e assim lá no final a gente vai puxar para frente, de uma mensagem que foi publicada na Revista Espírita, em 1867, maio de 1867, em que os espíritos falam a respeito do poder da oração. A oração, como foi dita, é essa vestimenta que nos fortalece, que nos protege, que assim deveria ser, e será um dia, quando nós, ou para aqueles que já atingiram esse ponto, mas passará a ser de todos nós, no momento em que nós percebemos que a oração não é só mais uma atividade no dia ou em algum momento, mas é a atividade que faz parte de nós, assim como respirar é necessário à nossa existência. E os Espíritos disseram o seguinte: melhorando-se, a humanidade verá depurar-se a atmosfera fluídica em cujo meio vive, porque não lhe enviará senão bons fluidos. E estes oporão uma barreira à invasão dos maus. Aqui eles falando a respeito da psicosfera do planeta, né? Todos nós, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, nós elaboramos e fortalecemos, vamos construindo, modificando uma psicosfera ao nosso redor. E muitas vezes quando a gente encontra alguém, né, quando a pessoa sai, a gente fala assim, nossa, quem é? Não sei, meu santo não cruzou, quando a gente, né, fala isso, porque é aquele choque de fluidos, né, aquele choque do magnetismo, das energias de um e de outro. E há aquelas pessoas que, ao contrário, a gente fala assim, nossa, quem é? Olha, que brilho, que sensação. Então tudo isso é troca de energia que nós temos, e essa energia ela pode ser modificada, né, para o bem, de preferência. E eles continuam dizendo: se um dia a terra chegar a não ser povoada senão por homens que entre si praticam as leis divinas do amor e da caridade, ninguém duvida que não se encontrem em condições de higiene física e moral completamente outras que as hoje existentes. Isso há 157 anos atrás, mas ainda, né, válido para os nossos dias de hoje. Porém, sabemos que é uma questão de tempo, não o nosso tempo, mas o tempo de Deus, em que essa verdade irá se instalar para todos nós. E aí é que eles dizem, eles deixam claro, né? A partir do momento que a gente fizer bom uso dessa ferramenta que é a oração, que é a prece, ou melhor, a emanação do pensamento
né, sentida em bem do próximo, meu, daquele que eu conheço, que eu não conheço, daquele que me faz bem, daquele que não me faz bem, não importa, mas em benefício dos meus irmãos, assim como Jesus nos ensinou, né, essa psicosfera que eu irei propagar, eu irei criar e direcionar para todos os lados, irá somar com todas as outras, e assim o nosso planeta irá emitir um campo magnético, um campo de psicosfera tal que o mal não mais conseguirá entrar. E aí realmente nós estaremos próximos, né, ou quase perto do caminho ideal que nos indicou o nosso Mestre Jesus. E pegando esse gancho, a gente hoje está aqui para falar sobre uma das obras nem lembro quanto, 400 são 400 um bocado. A última foi 500. Quase 500. Quase 500, enfim. Fora aquelas, né, que ainda estão guardadas e tudo mais, desse irmãozinho maravilhoso, Chico Xavier. Chico é uma daquelas pessoas que a gente considera fora da curva, né? Alguém que a gente fala assim, nossa, se eu um dia chegar perto, né, da sombra, né, de um pedacinho da sombra de Chico, eu falei, opa, já estou conseguindo evoluir, já estou conseguindo me tornar melhor do que eu era e tudo mais, porque realmente ele foi e é uma figura fantástica, como alguns poucos que nós temos. Na verdade, muitos, porque os conhecidos mesmo são de número muito menor, mas haverá um dia que chegaremos lá. E a gente está aqui para falar desse livrinho aqui, que é um livro que, no meu entender, é um daqueles livros que a gente quer até ler de uma vez só, mas a gente não consegue, quer dizer, dá até para ler todo, mas ele toca tão profundamente a gente, pensamento e vida, né, dessa parceria de Chico e Emmanuel. E é um livro que nos toca tanto a cada mensagem que a gente precisa dar uma parada a cada capítulo, respirar, refletir, tomar fôlego para ir continuar. E é curioso porque pensamento e vida, e as músicas aqui, a mensagem dos Espíritos na revista dos Espíritos, falaram sobre, fizeram um resumo, mas condensaram a mensagem do nosso Mestre. Por que a gente diz isso? Se a gente pudesse, e aqui fica uma pergunta, ou melhor, faço uma pergunta que não é retórica não, tá? Aliás, eu não gosto desse negócio de vir aqui, fala e fica todo mundo quietinho, fala, tem que, senão é chato. Se a gente pudesse, é uma pergunta mesmo para ser respondida, se a gente pudesse pegar a mensagem de Jesus, mas eu não conheço tudo, não importa, o que a gente conhece? Se a gente pudesse pegar a mensagem de Jesus e resumir em uma palavra, qual seria? Caridade. Amor, caridade. Aliás, eu adoro quando falam que caridade é amor e movimento. Nossa, isso... A primeira vez que eu escutei caridade, amor e movimento, eu falei, caramba, é fantástico isso, é maravilhoso isso, né? E se Jesus falava sobre caridade, se nós falamos de Deus e falamos sobre caridade, então automaticamente a gente percebe que se eu digo, eu acredito em Jesus, eu acredito na mensagem de Jesus, eu estou declarando o meu aceite no convite dele. O convite de Jesus de saia da onde você está e vá até o seu próximo. A quem? Seu próximo, não importa. Vá até o seu próximo. Faça aquilo, né? E eu gosto muito dos desafios que são a interpretação da mensagem de Jesus. A gente sempre fala que quando a gente pega a passagem, né, a parte que é fazer ao outro que gostaria que fizesse
a nós, né? A gente fica assim, poxa, eu gostaria sempre de receber de presente uma camisa verde, então vou dar uma camisa verde, meu irmão vai fazer aniversário, eu vou dar uma camisa verde para ele. Mas não era isso que Jesus estava falando. A questão é, o que eu gostaria que fizessem por mim? Que ao chegar o meu aniversário, aquele que desejasse me dar um presente, buscasse saber qual é a cor da camisa que eu gosto. Ah, mas é fácil, eu estou aqui, ó, a camiseta de manga, verde, então é fácil, né? Ué, mas de repente eu ia saindo com uma camisa, aliás, até aconteceu isso, eu vinha com uma camisa branca, uma polo branca, com uns detalhes em azul, e na hora que eu estava lá passando, ela manchou. Né? E aí ela manchou, eu falei assim, caramba, ela falou, vai com a outra. Eu falei, peguei essa daqui, que eu gosto. Mas vamos dizer que eu não gostasse dessa. Eu falei, é a que estava ali e eu peguei, porque senão ia me atrasar, colocasse. Então vocês saberiam, teriam uma informação errada, porque eu não gosto desse tipo de camisa e não gosto do verde. Né? Poderia ser, nesse caso, eu gosto, mas vamos supor que eu não gostasse e tivesse com ela porque foi a que ficasse ali. Vejam, pegando a mensagem fazer ao próximo o que eu gostaria que fizessem a mim, eu gostaria que descobrissem o que realmente eu gosto. E aí muda um pouco dessa questão de eu vou fazer ao outro o que eu quero que façam comigo, na questão superficial. Jesus sempre nos convida a ir mais a fundo. Esse ir mais a fundo é ter trabalho, porque o ensinamento de Jesus, ele é com trabalho. A gente sempre fala sobre a questão de informação, conhecimento, isso, aquilo, e uma das coisas que recentemente começamos a falar, porque nos fez muito sentido, eu posso entrar numa biblioteca e ler tudo o que tem numa biblioteca. E aí eu vou dizer o quê? Nossa, estou repleto de conhecimento. Não, estou repleto de informação. Eu tenho informação. Mas no momento em que eu pego essa informação e começo a lapidar essa informação, colocando na prática, aí eu tenho conhecimento. Porque agora eu sei o que dá certo, o que não dá certo, qual é a melhor forma de fazer, quando, onde, por quê. Então eu estou colocando em prática. E o convite de Jesus, na verdade o ensinamento de Jesus, é um grande convite a pegar aquilo que ele falou, demonstrou, exemplificou, tirou as dúvidas, ensinou, enfim, e levar para a prática. Então, nessa passagem, fazer ao outro que eu gostaria que fizesse comigo descobrir o que ele realmente gostaria de ganhar e o que nesse momento ele precisa ganhar. Então esse é o respeito para com o próximo. Não é olhar para mim e dizer, eu gostaria de ganhar isso, é isso que eu vou dar para o outro. Isso não é me preocupar com o próximo. Então a gente precisa pegar a mensagem de Jesus, trazer para perto e falar assim, deixa eu ver o que Jesus realmente quis dizer. E é nesse processo que a gente chega nesse livrinho, que eu diria é um resumo do Evangelho. E a gente tem dentro do Pentateuco, lá, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, Gênesis. E o Evangelho é aquele livro onde tem todas as regras de boa conduta. Então, esse aqui é meio que um resumo. Por quê? Como é que surgiu, né? Só para a gente... Como é que surgiu esse livro? Depois de um trabalho feito com o Emmanuel Chico, em 1958, ele é lançado, a primeira versão, a primeira edição. E ele vem de uma solicitação. É até curioso, eu preciso ler essa primeira frase, porque ele bota assim: perguntou-nos coração amigo, que
aquelas pessoas que estavam ali perto de Chico, fazendo um trabalho, né, se colocando para fazer a caridade ao próximo, buscar a melhor maneira de praticar a mensagem de nosso Mestre. E Emmanuel fala assim, perguntou-nos, coração amigo, se não possuímos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Então, foi um questionamento, né? Eu falei assim, olha, Emmanuel, não tem aí um livretozinho, umas regras, alguma coisa assim que possa nos ajudar a nos conduzir, né, no dia a dia, algo que nos ajude nessa reflexão diária e que nos coloque mais perto desse caminho indicado por nosso Mestre, né, que nos tire dos desvios e nos traga à estrada principal. Essa foi a solicitação. E aí Emmanuel fala algumas páginas que valessem o espírito, que falassem o espírito dos problemas do espírito, né? E lembrando-nos, por isso, da singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas. Veja, Emmanuel, no plano espiritual, né, falando, ele pensando, né, falando, poxa, peraí, a gente tem uma cartilha, a gente tem uma cartilha de boa conduta, uma cartilha que nos orienta. E foi justamente isso que foi solicitado a ele, né? Algo que no plano espiritual nos auxiliasse e pudesse ser adaptado à nossa vida, à nossa existência, né? Nossa vida nessa existência, ou nas existências, enfim. E aí ele continua, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizado em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento do corpo físico, né? E aí, ele, só para completar aqui, anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebentam no solo sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus que conjuga o sol e a gleba, a fome, o ar, o adubo e o vento e por aí vai. Então, esse livro, ele sai de uma solicitação que foi feita. Emmanuel lembra dessa cartilha com algumas recomendações de conduta no dia a dia, nos afazeres, né, em como se conduzir ao longo da estrada no plano espiritual, e aí ele faz um trabalho com o Chico, muito provavelmente até com alguns outros espíritos, mas traz esse trabalho e dita para Chico. Então, é uma cartilha de boa conduta. E aí, nesse livro, ele tem aqui, são 30 capítulos, tá? E vem assim, 30 capítulos, e vem assim, espelho da vida, vontade, cooperação, instrução, educação, fé, trabalho, associação, sugestão, entendimento, berço, família, filhos, corpo, saúde, vocação, enfim. Diversos capítulos que nos trazem recomendações, como dissemos, de como deve ser, né, de como deve ser o nosso dia a dia. E nesse ponto, é claro, né, aliás, o último capítulo é amor, né, o penúltimo, mestre, e o último, amor. E todos esses capítulos vêm nos trazer reflexões próprias, né, à nossa evolução moral. Moral e intelectual também, claro, mas principalmente a nossa evolução moral. E aí eu trago aqui algumas reflexões, a gente traz algumas reflexões, logo do primeiro capítulo, ficamos procurando, até poderia ser o último, amor, não sei o quê, mas um capítulo em especial, para que nós pudéssemos exemplificar toda essa obra. E o primeiro capítulo, que é intitulado O Espelho da Vida, eu vou ler só o iniciozinho e depois fazer algumas considerações aqui. E ele diz: o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto
eu acho isso maravilhoso, a feição do diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Quer dizer, deixando claro e fazendo uma referência, né, ao nosso pensamento, à nossa consciência, ao nosso viver, dizendo o seguinte, cara, imagina, né, nossa, falei diamante. Imagina um diamante já lapidado, né, em que qualquer luz faz com que ele brilhe, e os nossos olhos, nossa, que coisa linda, né? Tem trabalhos belíssimos. Às vezes, muitas vezes, tudo que nós, na maior parte das vezes, vimos foi em filme, revista, internet, ou seja lá o que for, mas a gente vê alguns trabalhos belíssimos, né? E ele traz a reflexão, o pensamento, ele fala assim, ó, chegou aqui, mas antes era uma pedra suja, com vários resíduos, né? E que para chegar aqui teve que sofrer muito, não foi uma batidinha ou outra. Fala assim, dá uma batidinha aqui, não pode bater muito forte, só umas batidinhas, que aí vai ficando. Não, a pressão que se exerce daquela pedra num lixamento, ela é tal, né, que come camadas e camadas e camadas, e ele traz essa reflexão para que nós possamos falar assim, nossa, para chegar naquela beleza estonteante, passou por muito sofrimento. E é por isso que Jesus nos traz várias informações ao longo da vida que nós conhecemos, deixando claro que todo aquele sofrimento era necessário. Necessário, sim. Mas não necessário porque Deus um dia disse, olha, eu vou criar meus filhos e vou criar também o sofrimento, as dificuldades, para que eles possam crescer mais fortes. Não, na verdade, ele nos criou simples e ignorantes, e na nossa caminhada, a gente jogou bola dentro de casa, né? Por quê? Porque você fala para uma criança, não joga bola, a criança joga, e aí depois que quebra, que se machuca, e vai aprendendo. É assim que normalmente a gente aprende, né? Um exemplo que costumamos trazer é criança na cozinha com forno aceso, né? Mas não bota a mão que vai fazer dodói. E aí tem criança que olha para você, olha para o forno e fala assim, tá bom, sai. Tem criança, né, fala, olha para você, olha para o forno, olha para você, olha para o forno, não bota a mão, vai fazer dodói. Ela, fica naquela, não bota a mão, e aí de repente a criança, mete o mãozão, e se machuca, queima, dói, e aí é grito, lágrima, que não sei o que e tal, enquanto você está cuidando, fala, e aí, vai botar a mão de novo? Não! Então a gente vê que esse sofrimento, ele é necessário à nossa caminhada. Algumas vezes nós aprendemos com o sofrimento do outro, mas às vezes nós pagamos para ver. E precisamos passar pelo sofrimento para dizer, bem que me avisaram. E esse livro, ele vem para nos ajudar a minimizar, nós que já passamos por alguns sofrimentos, em outras existências, alguns nessa existência, e esse livro vem para nos auxiliar a minimizar esses sofrimentos e a intensificar, a potencializar a nossa centelha divina. Porque imaginemos, como nos diz nosso irmão João, Deus é amor. Peraí, Deus tem amor. Ele disse, Deus é amor. Deus é aquele que nos criou, né? Nosso Pai. Então, Deus amor, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do amor. Peraí, nós somos amor. Nós somos um reflexo desse amor, mas não um reflexo distorcido,
não é um reflexo contrário, né? Para falar assim, não, mas eu olho para o espelho e o reflexo é invertido. Não. É um reflexo onde nós estamos refletindo, não de refletindo do jogar para longe, né? Mas apenas passando adiante essa imagem, ou pelo menos assim como nós podemos falar, que é Deus em nós. Por isso, somos também chamados co-criadores. Vós sois deuses, somos co-criadores. Não vamos criar, mas através das nossas instruções, através do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso suor. E eu adoro isso. Muitas vezes, quando a gente fala assim, quem pode definir fé, né? Só por causa do nosso horário, para a gente não levar nenhum puxão de orelha, vamos adiantar um pouquinho, mas quem pode definir fé? E aí, um ou outro pode fazer uma definição semelhante, mas nós teremos uma pluralidade de definições. Eu, particularmente, gosto muito de uma que certa vez escutamos, e ela é simples, mas poderosa, que diz: fé é 50% entrega, 50% suor. Para quem vive no Rio de Janeiro, época de verão, é fácil falar de suor, né? Suor, todo dia, mas não é esse o suor. A gente já chega lá. Entrega é o quê? Há muitas coisas, por exemplo, está anoitecendo, né? E vai ficar noite até amanhã de manhã. Eu posso fazer alguma coisa a respeito disso? Não. Por quê? Porque essa é a vontade de nosso Pai na criação. Então, aquilo que eu não consigo controlar, eu entrego a Deus, ou melhor, eu aceito a vontade dele. E assim deve ser a nossa colocação frente às leis de Deus. As leis estão ali, né? E não dá para ninguém dizer: eu não recebi o livreto, está na nossa consciência. Não, na minha não, está sim. Desde pequenininho a gente sabe disso, né? Talvez não tão claramente, mas a gente sabe. Por quê? Desde pequeno, quando a gente vai aprontar alguma, a gente olha para um lado e para o outro. Tem alguém olhando? Para poder aprontar. E muitas vezes nós chamamos alguém: vem, vamos lá. Para quê? Porque se alguém me pegar, eu não sou o único. E por que eu faço isso? Porque eu sei que está errado. Eu sei que está errado. Logo, e o que me diz se está errado ou não? Porque alguém me disse. Nem sempre. Às vezes eu vou fazer algo pela primeira vez, nunca vi, nem tenho a menor ideia, mas eu sinto que tem algo errado ali. É a minha consciência, com o alarme ligado. Não faz. Lembram? Não bota a mão que vai fazer dodói. Lembram disso? Pois é. Esse erro, esse botar a mão no forno, é para qualquer idade. E aí, de novo, vem nosso irmãozinho Emmanuel. E por que eu gosto particularmente desse primeiro capítulo, O Espelho da Vida? Ele bota assim, estudando nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar, definindo-a por espelho da vida da mente. E ele continua. E aí ele vai falar que o nosso pensamento, basicamente, o nosso pensamento, ele reflete para a vida, para a existência, para o universo, para Deus, para todos ao nosso redor, encarnados ou não, quem eu sou. Porque através do meu pensamento, através do meu julgamento, a gente julga. E não tem problema em julgar. Não, tem sim. Não julgueis para... A questão é o não julgar, é porque a gente dificilmente fica na primeira marcha. Não aprendi, não sei dirigir. Eu falei: vou te ensinar, senta aí. Passa só a primeira.
Aí a gente tira o carro do lugar, né, passando a primeira. Ih, saí, vou passar a segunda. Não, só a primeira. Não, só vou passar a segunda. Por quê? Porque a gente tem esse ímpeto de ir além do que nos dizem para fazer. Então isso é do ser humano. E a gente precisa de muito exercício para se manter ali no limite saudável para cada um de nós. Então a grande questão é, a gente pode julgar, mas quando a gente julga, a gente já quer, a gente faz um julgamento, né? A gente condena, e o que é pior, além de julgar e condenar, a gente quer executar. A gente não quer só, como é que é? O advogado de defesa, o advogado de acusação. A gente não quer só acusar, a gente quer condenar e falar assim, já que eu condenei, deixa eu ser o executor. Então, para que esse processo nem se inicie, não julgue. E é um exercício. Né? E a gente quer trazer aqui uma outra questão com relação ao espelho, que vamos só pensar o seguinte, e aí vocês vão entender o porquê esse capítulo nos chamou tanta atenção. Tem uma história que talvez vocês já tenham escutado, ou pelo menos alguns, que é mais ou menos assim, tinha um casal dentro de uma casa, e aí a casa deles, com a casa dos vizinhos, tinha um muro baixo. E aí na casa do vizinho, né, a mulher que ele estava, e aí poderia ser o homem, enfim, não importa, tirava as roupas lavadas e colocava no varal para secar. E o casal da outra casa, né, a mulher falava para o seu esposo, ou o esposo falava, né, o homem falava para a sua esposa, para que ninguém falasse, não, pô, tá dizendo que a mulher é fofoqueira. Não, os homens também são, e muito, você não tem ideia. Mas a questão é, um falava para o outro, né, e aí podem escolher se homem para mulher ou mulher para o homem. Ah lá, nossa, como lava mal a roupa. Acabou de tirar da máquina ou do tanque, enfim, botou no varal, olha como é que está suja. E aí, 2, 3 dias depois, olha lá, de novo, lavou outras roupas, olha como é que está suja. E depois, olha como é que está suja, olha como é que está suja, olha como é que está suja. Até que um dia, a pessoa que olha pela janela, fala assim, até que enfim aprendeu a lavar, agora as roupas estão limpas. E aí o outro, o esposo ou a esposa, fala assim, não, as roupas sempre estiveram limpas. Claro que não, estava suja, eu vi. Não, não foi a sujeira da roupa que você viu, foi a sujeira da janela que você não limpou. Então a sujeira não estava na roupa do outro, estava na janela da própria pessoa que estava olhando, ela enxergava a sua sujeira e não a sujeira do outro. Né? Acho que tem um negócio aí sobre a trave no olho, não tem um negócio desse? Pois é, mais ou menos isso. Então, a questão aqui, e por que a gente está falando de janela, se o capítulo é sobre espelho? Porque Emmanuel nos traz umas reflexões. Se o espelho estiver limpo, sem poeira, se estiver ali, e não adianta passar só o pano, aliás, espelho é uma coisinha danada, né? A gente limpa, parece que tem mais sujeira, porque a gente vai passando, a estática gruda, né, o pó, enfim, aí tem um monte de técnica, né? Passa jornal, agora não tem mais jornal, como é que a gente vai fazer? Pegar jornal do celular e... Opa, não é para ligar. Vamos lá. Passar o jornal do celular, não dá, né? Então, passa com álcool, mistura com não sei o que, então tem tanta para que não fique pó no espelho. Mas assim, ele fala, não adianta você ter um espelho, né, todo emoldurado, se o espelho está sujo. Você tem que limpar adequadamente. E também não adianta só limpar. Se a base estiver ondulada, não adianta. Então a base do espelho ela tem que estar
retinha, ou melhor, tem que ser uma base sólida, uma base adequada ao espelho. O que ele está nos dizendo aqui? Lembram? A mente, né? O espelho da vida. Então, se a minha mente estiver limpa, lembram da poeira, sujeira na janela? Pois é, se a minha mente estiver limpa, eu consigo olhar para o próximo de qualquer jeito que for, ou melhor, em qualquer situação que for, e buscar o melhor. Por outro lado, não, a minha mente está limpa, eu vou à igreja, à sinagoga, ao templo, vou para o centro, e lá tomo passe, e assisto palestra, vem um pessoal de fora estranho aí falar um monte de coisa, mas eu estou lá, escutando, e não sei o que e tal. Ai, minha mente, eu oro. Mas a base que eu tenho me desvirtua. O que vai acontecer? A imagem vai ficar distorcida. E mais, ele fala uma outra coisa, né? Porque ele diz o seguinte, olha só, deixa eu pegar aqui, fiz a anotação, agora vamos usar, né? Então vamos lá, cadê? Aí nessas horas a gente anota e, aqui achei. O espelho precisa de base plana e superfície limpa, que Emmanuel chama de coração. Então a base plana e a superfície limpa são os nossos sentimentos. Ele chama de coração. E ele vai adiante. O posicionamento do espelho irá refletir a imagem de forma correta ou não, a qual Emmanuel chama de inteligência. Ou melhor, eu tenho a minha base, o meu sentimento, né, limpo, não vou dizer puro, mas equilibrado aí da melhor forma possível. Mas se eu não direcionar corretamente, e aí vem a questão da inteligência, né? Vem a questão da inteligência. Eu não esqueci a definição da fé, não, vou voltar lá para completar. Mas vem, então ele diz, olha, tem que ter sentimento e tem que ter raciocínio. E faz todo sentido, porque tudo aquilo que a gente fala, se eu acordei bem, mas de repente dei uma topada numa quina, né? Derrubei aquela xícara que era presente da minha avó, que eu guardava com tanto carinho, quebrou, e perdi a condução, e a chave que eu não acho, mas não sei o que e tal, e alguém me fala, bom dia, no mínimo eu vou dizer, bom dia não sei para quem. As palavras saíram baseadas no meu sentimento. Então é necessário que haja uma base bem equilibrada, a superfície limpa, a base do espelho que não permita ondulações. Mas ainda que haja um bom sentimento, é preciso que esse sentimento seja bem direcionado. Por exemplo, quando a gente tem uma pessoa que a gente se importa, e essa pessoa insiste em errar, e por outro lado, nós insistimos em querer corrigi-lo. Mas não devo corrigir? Claro, se a pessoa aceitar. Então, quando a gente fala, não faz isso, faz aquilo, ele não quer. Não, você tem que fazer. Ele não quer. Não, você tem que. Direciona da forma correta. Use o seu sentimento de caridade ao próximo, de preocupação, de amor, e estenda a mão de uma forma coerente. Olha a inteligência. Como é que eu vou fazer? É simples. Quantas vezes, vocês devem já ter escutado, pessoas falam assim, eu quero fazer o estudo do Evangelho no lar, mas meu esposo, minha esposa, meu filho, meu vizinho, meu cachorro, sei lá quem, não quer fazer. Faça você. Então eu vou deixar para lá. Não deixe. Não deixe. Eu, por exemplo, eu faço toda segunda-feira, 10h30 da noite. É para mim o horário que mais se encaixa nos meus afazeres. E aí, se eu estou orando com 1, 2, 3, 20 pessoas e ninguém quer fazer, o que eu vou fazer? Vou deixar todo mundo para lá e me esconder? De jeito nenhum. Está chegando lá 10h15, porque vai ser 10h30 da noite,
eu falo assim, pessoal, daqui a uns minutos eu vou fazer o estudo do Evangelho, com ali, isso aqui, tá, tudo bem. Alguém quer fazer? Não, tudo bem, só perguntando. E vai e faz. Na semana seguinte, fala, daqui a uns minutos eu vou fazer, alguém quer fazer? Não sei o que, tá, beleza. Ou então nem pergunta, fala assim, pessoal, de 10h30 às 11h, eu estou ali fazendo o estudo do Evangelho, tá? Se precisar de alguma coisa, dá só um minutinho, que vai ser rápido, aí eu já venho, tá? E vai chegar um dia, como muitas pessoas dizem, pô, sabe quem está fazendo o Evangelho comigo? Fulano. Opa, que beleza. Por quê? Porque pelo exemplo, você vai dizendo, você não precisa se converter. Ninguém quer converter ninguém aqui. Mas pelo exemplo, você permite que aquela pessoa mude, se for da vontade dela. Né? E aí a gente chega na questão do suor. Então, fé é 50% entrega, que é a aceitação da vontade, é o aceite, né? Eu aceito a vontade de Deus pelo uso e submissão minha às leis naturais e divinas. E os outros 50%? Suor. Mas que suor é esse? É dedicação, é disciplina, é trabalho, é empenho, é tudo que me dá trabalho e que faz com que a cada dia eu fique mais próximo de nosso Mestre. Então a grande questão aqui, né, de sentimento e inteligência, e é isso, e por isso Kardec nos trouxe, né, a fé raciocinada, né, inspirada pelos bons espíritos. Por quê? Porque eu olho para tudo isso e tenho que raciocinar. Muitas vezes eu falo assim, eu falo assim, cara, não sei se eu entendi não, porque não sei se é assim, mas ok, e está tudo bem. Então a grande questão, só para a gente finalizar, eu estou olhando aqui para o relógio, mas eu não marquei a hora que começou, e aí, enfim, não adianta. O que a gente quer trazer com tudo isso? Tá? É um raciocínio da seguinte forma: o que eu preciso fazer para mim e para o próximo? O que é que Jesus gostaria que eu fizesse? Ele gostaria que nós amássemos o próximo, sem me preocupar com o que o próximo realmente tem que fazer sobre a minha ótica, sobre o meu julgamento. Vou falar só uma coisinha aqui rápida para a gente... Por que a gente fala tudo isso? Por exemplo, um exemplo que eu sempre dou. Eu não suporto, se eu estou aqui de repente pouso uma mosca aqui, isso me dá uma agonia. Muitas vezes eu tive que sair da onde eu estava para ir até onde meu pai estava, porque pousava uma mosca e toda a família, nem tanto, mas 1, 2 moscas, e ele estava assim, conversando, uma boa. Eu falei assim, foi pai, a mosca? Porque não se importa, mas aquilo me agonia. É para cada um e eu tenho que respeitar, e é esse o exemplo de Jesus. Então, quando o Emmanuel nos traz essa cartilha, e vale muito a pena a leitura, quando ele nos traz essa cartilha através dessa colaboração maravilhosa que foi Chico, né, que voltamos a dizer é um irmão fora da curva, ele nos diz o seguinte: olha, leia e aplique na sua vida. E aqui fica um último comentário a respeito disso, que infelizmente, a gente encontra muito, e já inclusive fizemos isso. A gente abre o Livro dos Espíritos, tem uma parte lá com 13 capítulos falando das leis divinas e naturais. E são 10 capítulos especificamente sobre as diversas leis, um explicando como são as leis, o outro fazendo um fechamento, o que e tal. E muitas vezes a gente fala assim, cara, é muito difícil aplicar tudo isso. Eu vou virar especialista em uma lei. Eu pego uma lei, essa aí, e as outras ficam para a próxima. Não façam isso. Jesus condenava os doutores da lei. Eles sabiam todas as leis, menos a mais básica, a caridade. A caridade é o próximo.
independentemente de quem fosse o próximo. É a questão da informação que você tem e você não trabalha. Cadê o conhecimento? Não tem. Então, essa cartilha que Emmanuel nos traz, junto com Chico Xavier, né, tinha que ser Chico, não resta dúvida, é para que nós possamos, através de algumas sugestões que inclusive direcionam o trabalho no plano espiritual, nós possamos nos aproximar do caminho indicado por nosso Mestre Jesus. Então, uma lei, ela só faz sentido se as outras estiverem sendo trabalhadas. Uma única, separada, não faz sentido. Não faz, porque vai ficar capenga. Ok? Então, a grande questão que a gente buscou trazer aqui, né, nessa noite, tem muita coisa, acho que vocês repararam que eu gosto de falar, então vamos segurar aqui para a gente ir adiante, senão daqui a pouco eu recebo um puxão de orelha espiritual e um puxão de orelha de alguém ali atrás, né, amor? Tudo bem? Que vai me puxar a orelha, você devia ter parado, e ela faz isso, faz mesmo. Então, mas a gente precisa dessa contenção, dessa limitação, né? E essas recomendações que Chico e Emmanuel nos trazem, fazem isso conosco. É uma forma da gente consultar, ir lá e ver aquilo que a gente deve fazer, ou pelo menos a gente deve tentar fazer. E se nós fizermos com sincera intenção, e os Espíritos nos dizem, através de Kardec, para Deus a intenção é tudo, não é a intenção que a gente fala, é a intenção que está aqui dentro, que muitas vezes é Deus quem vê. Se a intenção foi sincera, mas eu estou errando, mas eu estou fazendo de tudo para acertar. Nossa, é festa nos céus. Então, que nós possamos refletir. Quem não deu e puder ler, recomendamos mais uma vez, leia e releia, e volta e meia vá lá e leia mais um pouquinho, porque vale muito a pena. E que aos poucos, a cada passo de nossa vida, que ao sair daqui, por exemplo, né, na nossa caminhada, a gente possa ir aplicando um pouco aqui, um pouco ali, o exercício de sorrir, como é maravilhoso, e assim, a cada passo, a cada lágrima, a cada sorriso, a gente possa fazer valer, em nossas vidas a vontade de nosso Pai. E assim como o diamante, que ora era bruto e outra brilhava maravilhosamente, que também os espíritos que nós somos possam um dia brilhar resplandecente na maravilha que é a criação de nosso Pai.